Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda. O ministro Luiz Roberto Barroso está realmente pensando em se aposentar do Supremo Tribunal Federal assim que deixar a presidência da Corte no final de setembro de 2025. As informações indicam que ele está desanimado com a conjuntura formada no STF e com as sanções dos Estados Unidos contra ministros da Corte. Enquanto isso, o presidente Lula já tem uma lista com 4 candidatos para ocupar uma eventual vaga. Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, o senador Rodrigo Pacheco e Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União. Comente Revisão da Vida Toda já, aqui embaixo, para se juntar à luta dos aposentados contra a injustiça que está acontecendo com seus direitos previdenciários. É fundamental que a gente mantenha a pressão para que a decisão de dezembro de 2022 seja finalmente cumprida. A mudança de comando no STF pode ser o ponto de virada que os aposentados estavam esperando. Edson Fachin foi oficialmente eleito presidente do tribunal para o biênio 2025 a 2027, assumindo o cargo em 29 de setembro. Alexandre de Moraes será o vice-presidente. O que é mais importante para nossa causa é entender que Fachin tem um histórico diferente de Barroso quando se trata de questões previdenciárias. Durante os julgamentos da revisão da vida toda, Barroso foi um dos primeiros ministros a introduzir a palavra cogente nas ações diretas de inconstitucionalidade, tornando obrigatória para todos a regra que prejudica os aposentados. Isso nunca foi pedido por nenhuma das partes do processo, nem pelos aposentados, nem pelos partidos que entraram com as ADIs 2110 e 2111, nem pelo INSS ou pela Advocacia Geral da União. Foi uma decisão unilateral do ministro que acabou sendo seguida por outros colegas. O termo cogente significa obrigatório, que não pode ser afastado. Quando Barroso incluiu essa expressão em seu voto, ele estava determinando que a regra da lei que excluía as contribuições anteriores a julho de 1994 deveria ser aplicada obrigatoriamente a todos os casos, mesmo quando isso prejudicasse o aposentado. Essa foi uma reviravolta dramática na jurisprudência do tribunal, que até então permitia aos juízes analisarem caso a caso qual regra seria mais benéfica ao segurado. O cenário atual no STF mostra um tribunal dividido e em crise. Segundo informações do Poder 360, 5 ministros têm criticado nos bastidores a atuação de Alexandre de Moraes, especialmente após as decisões de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Esse clima de tensão interna se intensificou com as sanções americanas aplicadas através da Lei Magnitsky contra Moraes, que incluem o cancelamento de vistos e o bloqueio de ativos nos Estados Unidos. A Lei Magnitsky é uma legislação americana que permite ao governo dos Estados Unidos aplicar sanções contra indivíduos estrangeiros acusados de violações de direitos humanos ou corrupção. As sanções incluem o congelamento de ativos em território americano, proibição de entrada no país e a obrigação de empresas americanas cortarem relações comerciais com os sancionados. Isso significa que cartões de crédito, Visa e Mastercard, bancos americanos, plataformas digitais como Google e Apple e muitas outras empresas têm que encerrar seus serviços com essas pessoas. Para os ministros do STF, essas sanções representam uma mudança radical em suas vidas pessoais e profissionais. Muitos deles têm propriedades nos Estados Unidos, filhos estudando em universidades americanas, investimentos em empresas que operam no mercado americano e relacionamentos acadêmicos com instituições de ensino superiores dos Estados Unidos. O corte dessas relações causa um impacto que vai muito além do aspecto financeiro. A preocupação com essas sanções não afeta apenas Moraes. Barroso, que tem fortes ligações com os Estados Unidos, possui imóvel em Miami, passa temporadas de estudos em Harvard
e tem família com negócios no país, pode ter seu visto de entrada cancelado também. Isso explicaria sua pressa em antecipar o voto contra a revisão da vida toda, seguindo o mesmo padrão que a ministra Rosa Weber fez quando antecipou seu voto favorável aos aposentados antes de se aposentar. Rosa Weber, que se aposentou do STF em 2023, foi uma das maiores defensoras dos direitos previdenciários durante sua passagem pelo tribunal. Antes de deixar a corte, ela antecipou seu voto nos embargos de declaração da revisão da vida toda, posicionando-se favoravelmente ao direito dos aposentados. Essa estratégia de antecipar votos antes da aposentadoria se tornou comum entre os ministros que querem garantir que sua posição fique registrada nos processos importantes. Atualmente, o julgamento dos embargos de declaração sobre a revisão da vida toda está suspenso após pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. O placar estava em 4 votos a 2 pela aplicação do entendimento desfavorável aos aposentados. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso votaram contra os interesses dos segurados. Já André Mendonça e Rosa Weber votaram favoravelmente à revisão, defendendo que os aposentados têm direito ao recálculo mais benéfico. O pedido de vista de Carmen Lúcia é estratégico e pode mudar completamente o rumo do processo. A ministra sempre foi favorável aos direitos dos aposentados nos julgamentos anteriores sobre a revisão da vida toda. Surpreendentemente, ela havia votado pela prejudicialidade nas ações diretas de inconstitucionalidade, mas agora tem a oportunidade de revisar sua posição e defender os segurados. Um pedido de vista permite que o ministro tenha mais tempo para analisar o processo e pode interromper o julgamento por tempo indeterminado. Edson Fachin representa uma esperança renovada para a causa dos aposentados. O futuro presidente do STF é gaúcho de Rondinha, no Rio Grande do Sul, formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde também é professor titular de Direito Civil. Ele tem mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado no Canadá. Sua trajetória acadêmica sólida e sua experiência como advogado por mais de 30 anos, até ser nomeado para o STF em 2015 pela presidente Dilma Rousseff, mostram um perfil mais técnico e menos político. A formação acadêmica de Fachin é impressionante. Ele é autor de diversos livros sobre direito civil e constitucional, tem experiência internacional significativa e sempre demonstrou comprometimento com os direitos fundamentais. Durante sua carreira como advogado, defendeu causas sociais e trabalhistas, o que pode indicar uma sensibilidade maior às questões previdenciárias quando comparado a ministros com perfil mais conservador ou ligado ao mercado financeiro. Uma das características mais marcantes de Fachin é seu estilo discreto de conduzir os julgamentos. Diferentemente de Barroso, que frequentemente concede entrevistas e faz declarações públicas polêmicas, Fachin prefere deixar que as decisões falem por si mesmas. Isso pode significar menos protagonismo midiático do tribunal e mais foco na análise técnica dos processos. Para os aposentados, essa mudança de estilo pode ser benéfica, pois reduz as chances de decisões baseadas em considerações políticas ou de imagem pública. Durante sua atuação no STF, Fachin se destacou como relator da Operação Lava Jato após a morte do ministro Teori Zavascki. Ele demonstrou firmeza nas decisões e um comprometimento com o combate à corrupção, mas sempre respeitando as garantias processuais dos investigados. Em questões trabalhistas e previdenciárias, tem mostrado sensibilidade aos direitos dos trabalhadores e aposentados. Diferentemente de alguns colegas, Fachin não votou a favor da reforma da Previdência quando o tema chegou ao tribunal, através de ações que questionavam aspectos específicos da nova legislação. A escolha de Fachin para a presidência do STF segue a tradição de que o cargo é ocupado pelo ministro mais antigo que ainda não exerceu a função.
Essa regra não escrita garante que todos os ministros tenham a oportunidade de presidir o tribunal durante seus mandatos. No caso de Fachin, sua chegada à presidência acontece em um momento crucial para várias questões importantes, incluindo a revisão da vida toda, processos relacionados aos atos de 8 de janeiro e diversas ações sobre direitos fundamentais. A composição das turmas do STF também mudará com a nova presidência. Barroso, que atualmente preside a Corte, deixará a primeira turma e integrará a segunda turma, ocupando a vaga que era de Fachin. Essa segunda turma é formada por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ministros com os quais Barroso não tem grande proximidade. Essa mudança pode gerar desconforto para o atual presidente, já que ele terá que lidar com processos remanescentes da Lava Jato em um colegiado que tem sistematicamente anulado decisões da operação. As turmas do STF funcionam como câmaras menores do tribunal, compostas por 5 ministros cada uma. A primeira turma geralmente julga processos de natureza penal, enquanto a segunda turma trata principalmente de questões cíveis, trabalhistas e previdenciárias. No entanto, essa divisão não é rígida, e ambas as turmas podem julgar processos de qualquer natureza, dependendo da distribuição dos casos. Para os aposentados, a mudança de comando representa uma oportunidade única. Com Fachin na presidência, a expectativa de que os julgamentos sejam conduzidos de forma mais equilibrada e técnica, sem as pressões políticas que têm caracterizado alguns votos recentes. O novo presidente já demonstrou em outras ocasiões que prioriza a análise jurídica baseada na Constituição e nos direitos fundamentais, o que pode ser decisivo para a continuidade da jurisprudência favorável à revisão da vida toda. O timing dessa transição é crucial para a revisão da vida toda. Os embargos de declaração que estão sendo julgados podem definir o destino de milhões de aposentados que contribuíram antes de julho de 1994. A decisão original do STF, tomada em dezembro de 2022 por 6 votos a 5, garantiu esse direito. Agora, é fundamental que essa conquista não seja desmantelada pelos ministros que mudaram de posição nos julgamentos posteriores. A estratégia de Barroso de antecipar seu voto antes de uma possível aposentadoria mostra que ele quer deixar sua marca contrária aos direitos dos aposentados. Mas isso também revela uma fragilidade. Se ele realmente deixar o tribunal, um novo ministro indicado por Lula pode ter uma visão diferente sobre questões previdenciárias. Entre os candidatos cotados, alguns têm perfil mais social e podem ser mais sensíveis às necessidades dos trabalhadores aposentados. Bruno Dantas, atual presidente do Tribunal de Contas da União, tem 42 anos e é natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem mestrado em Direito Constitucional e é especialista em Direito Público. Durante sua gestão no TCU, Dantas se destacou por decisões rigorosas contra irregularidades na administração pública, incluindo críticas contundentes ao governo Bolsonaro durante a pandemia. Ele determinou a suspensão de contratos irregulares, cobrou transparência nos gastos públicos e foi um dos responsáveis por auditorias que revelaram desperdícios bilionários em diversos ministérios. Jorge Messias, atual advogado-geral da União, tem 57 anos e é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez mestrado na Universidade de São Paulo e tem experiência tanto na advocacia privada quanto na pública. Messias é evangélico, mas tem demonstrado compromisso com as bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores, incluindo a defesa de direitos sociais e trabalhistas. Como advogado-geral, ele tem defendido políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades sociais e a ampliação de programas sociais. Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais e ex-presidente do Senado Federal, tem 52 anos e é natural de Sete Lagoas, em Minas Gerais.
Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tem especialização em Direito Público e vasta experiência legislativa. Durante sua presidência do Senado, Pacheco demonstrou habilidade política e conhecimento profundo das questões previdenciárias, tendo participado ativamente dos debates sobre diversas reformas e mudanças na legislação previdenciária. Sua experiência parlamentar pode trazer uma perspectiva diferente para o STF, especialmente no que se refere ao impacto social das decisões judiciais. Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, tem 48 anos e carreira sólida no controle interno da administração pública. Formado em Direito e com especialização em Administração Pública, ele tem experiência em auditorias, combate à corrupção e transparência governamental. Sua nomeação para o STF poderia trazer uma perspectiva técnica e focada na eficiência dos serviços públicos, incluindo a Previdência Social. Carvalho tem histórico de defesa da aplicação correta das leis previdenciárias e pode ser sensível aos argumentos técnicos que favorecem os aposentados na revisão da vida toda. A pressão internacional sobre o STF, especialmente as sanções americanas, pode paradoxalmente beneficiar os aposentados. Com ministros preocupados com sua imagem internacional e possíveis restrições futuras, há uma tendência de buscar decisões mais equilibradas e baseadas exclusivamente no direito brasileiro, sem interferências externas. Isso pode levar a uma jurisprudência mais técnica e menos influenciada por considerações políticas ou econômicas internacionais. O pedido de vista de Carmen Lúcia suspendeu temporariamente o julgamento, mas isso pode ser estratégico para permitir que a transição de comando aconteça antes da retomada da análise. Com Fachin na presidência, o ambiente no tribunal pode ser mais favorável a um debate equilibrado sobre os direitos previdenciários. A ministra, que tem 68 anos e é uma das mais experientes da corte, conhece profundamente a importância da revisão da vida toda para milhões de brasileiros. É importante lembrar que a decisão de dezembro de 2022 não foi por acaso. Foi fruto de uma análise cuidadosa do recurso extraordinário 1.276.977, que tramitava como tema 1102 da repercussão geral. Os ministros reconheceram que a regra de transição da Lei 9.876, de 1999, que excluía contribuições anteriores a julho de 1994, podia ser afastada quando desvantajosa ao segurado. Essa decisão histórica representou uma vitória monumental para os aposentados brasileiros. Durante anos, milhões de pessoas que se aposentaram após a promulgação da Lei 9.876 viram seus benefícios calculados de forma parcial, ignorando contribuições feitas durante décadas de trabalho. A regra de transição estabelecia que apenas as contribuições posteriores a julho de 1994 seriam consideradas para o cálculo da renda mensal inicial, prejudicando especialmente aqueles que começaram a trabalhar jovens e contribuíram por longos períodos. O STF, em sua decisão de dezembro de 2022, reconheceu que essa regra violava o princípio da proporcionalidade e da dignidade humana. Os ministros entenderam que, quando a aplicação da regra de transição resultasse em benefício menor do que o cálculo considerando todas as contribuições, deveria prevalecer a regra mais benéfica ao segurado. Essa interpretação estava alinhada com o princípio constitucional de que a Previdência Social deve garantir o bem-estar e a justiça social. Agora, com a mudança de entendimento nas ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, o tribunal precisa harmonizar suas decisões. A expectativa é que, com Fachin na presidência, essa harmonização seja feita priorizando os direitos fundamentais dos trabalhadores aposentados, conforme determina a Constituição Federal. O novo presidente
tem demonstrado em outros julgamentos que valoriza a coerência jurisprudencial e a proteção dos direitos sociais. A questão das ADIs 2110 e 2111 é complexa e merece explicação detalhada. Essas ações foram propostas anos atrás, questionando aspectos específicos da legislação previdenciária, mas nunca tiveram como objetivo principal impedir a revisão da vida toda. No entanto, alguns ministros têm usado essas ações para criar obstáculos ao direito dos aposentados, interpretando de forma restritiva dispositivos legais que, na verdade, podem ser aplicados de maneira mais favorável aos segurados. A saída de Barroso, se confirmada, eliminaria um dos principais opositores da revisão da vida toda no tribunal. Sua substituição por um ministro com perfil mais social poderia criar uma nova maioria favorável aos aposentados. Mesmo que isso não aconteça imediatamente, a mudança de ambiente no STF sob a presidência de Fachin pode ser suficiente para garantir que a decisão de dezembro de 2022 seja finalmente implementada sem limitações prejudiciais aos segurados. A implementação da revisão da vida toda tem enfrentado obstáculos burocráticos significativos. O Instituto Nacional do Seguro Social tem resistido a aplicar automaticamente a decisão do STF, exigindo que os aposentados ingressem com ações judiciais individuais para ter acesso ao recálculo. Essa postura contraria o espírito da decisão da Corte Suprema e causa prejuízos enormes aos segurados, que precisam arcar com custos advocatícios e aguardar anos por uma decisão que já deveria ter sido implementada administrativamente. Além disso, há discussões sobre a modulação dos efeitos da decisão, ou seja, se ela deveria valer apenas para quem já havia ingressado com ação judicial antes do julgamento, ou se deveria beneficiar todos os aposentados que se enquadram nos critérios estabelecidos. A tendência mais justa seria aplicar a decisão a todos os casos similares, respeitando o princípio da isonomia e garantindo que aposentados em situações idênticas recebam o mesmo tratamento. O impacto econômico da revisão da vida toda é significativo, tanto para os aposentados quanto para os cofres públicos. Para os segurados, pode representar aumentos substanciais nas aposentadorias, muitas vezes dobrando ou triplicando o valor dos benefícios. Para a Previdência Social, representa um gasto adicional que precisa ser planejado e incorporado no orçamento federal. No entanto, é importante lembrar que se trata de um direito conquistado, não de um favor ou benefício extraordinário. Os aposentados que têm direito à revisão da vida toda incluem principalmente aqueles que se aposentaram entre dezembro de 1999 e dezembro de 2010, período em que a regra de transição estava em vigor. Também podem ter direito aqueles que se aposentaram após essa data, mas cujo cálculo ainda foi prejudicado pela aplicação da regra restritiva. É fundamental que esses segurados procurem orientação jurídica especializada para verificar se têm direito ao recálculo. A análise de cada caso envolve aspectos técnicos complexos, como a comparação entre diferentes formas de cálculo, a verificação do período contributivo, a análise dos salários de contribuição e a aplicação de fatores previdenciários. Por isso, é recomendável que os aposentados busquem advogados especializados em direito previdenciário para fazer essa avaliação detalhada antes de ingressar com pedidos administrativos ou ações judiciais. A mudança de comando no STF também pode influenciar outros temas previdenciários importantes. Questões como a aposentadoria especial, a pensão por morte, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez frequentemente chegam ao Tribunal Supremo e podem se beneficiar de uma abordagem mais técnica e menos política. Fachin tem demonstrado em outros julgamentos que prioriza a análise cuidadosa da legislação e dos princípios constitucionais sobre considerações puramente econômicas ou políticas. O papel do presidente do STF vai além da condução dos julgamentos.
Ele também é responsável pela administração do tribunal, pela definição de pautas, pela coordenação com outros poderes e pela representação institucional da Corte. Um presidente com perfil mais técnico e discreto pode contribuir para melhorar a imagem do tribunal perante a sociedade e reduzir as tensões políticas que têm caracterizado os últimos anos. Para os aposentados, é importante manter o acompanhamento dos desenvolvimentos no STF e continuar pressionando pela implementação integral da decisão de dezembro de 2022. A mobilização social tem sido fundamental para manter o tema na agenda pública e pressionar os ministros a tomarem decisões favoráveis aos direitos previdenciários. A mudança de comando representa uma oportunidade renovada de progresso, mas é preciso continuar vigilante e ativo na defesa desses direitos. Os aposentados que têm direito à revisão da vida toda não podem desanimar diante das manobras processuais. A luta continua, e agora, com perspectivas ainda mais favoráveis. Com Fachin assumindo a presidência em 29 de setembro, uma nova fase se inicia no Supremo Tribunal Federal. É o momento de manter a pressão e acompanhar de perto cada movimento dos ministros. A vitória já foi conquistada em dezembro de 2022. Agora é hora de garantir que ela seja efetivamente cumprida, sem modulações que prejudiquem quem trabalhou a vida inteira e merece ter seus direitos respeitados na integralidade. A expectativa é que os próximos meses sejam decisivos para o destino da revisão da vida toda. Com um novo comando no STF, novas perspectivas de indicações ministeriais e um cenário político em transformação, os aposentados brasileiros podem estar prestes a ver finalmente implementado um direito que foi reconhecido pela mais alta corte do país há quase 3 anos. A luta foi longa, mas a vitória pode estar finalmente ao alcance de milhões de trabalhadores aposentados que dedicaram suas vidas a construir este país.